Fala galera, sou Iago Pessoa e montei uma aula muito legal sobre monitoramento das cargas de treino utilizando a abordagem PSE Sessão. Vem comigo ver essa aula? O objetivo da aula de hoje é mostrar uma forma simples de fazer um monitoramento das cargas de treinamento utilizando a abordagem da PSE Sessão. Então eu farei uma breve introdução do treinamento esportivo, em seguida mostrarei como utilizar o método. De modo geral, o treinamento esportivo é um conjunto de atividades sistematizadas que busca promover adaptações funcionais, morfológicas e metabólicas a fim de melhorar o desempenho do atleta. Essas adaptações ocorrem em função da carga externa de treinamento, ou seja, do que é prescrito para aquele atleta, e do nível de estresse que é imposto ao organismo, que é chamado de carga interna de treinamento. Para que ocorram adaptações positivas que levem ao melhor desempenho do atleta, é importante que você faça um monitoramento das cargas, a fim de promover o fenômeno da supercompensação. Observe essa figura e veja que essa linha preta representa o nível de condicionamento inicial de um atleta. Após um estímulo, que deve ser interpretado como uma sessão de treino, o atleta vai para um estado de exaustão, ou seja, aqui o condicionamento dele é pior do que o nível inicial e chamamos isso aqui de overreaching funcional. Após um período de recuperação, esse atleta volta ao condicionamento inicial e supercompensa, ou seja, há uma melhora do condicionamento. E aí, novas cargas de treino podem ser prescritas. No entanto, quando você não faz um monitoramento, você pode levar o atleta a um estado de overreaching não funcional, em que o atleta perde o condicionamento por um período curto de tempo, ou até mesmo estado de overtraining, que o atleta perde o desempenho por um período mais longo. Diante da necessidade de monitoramento das cargas de treino, é importante que você considere variáveis das duas grandes áreas, tanto a carga externa quanto da carga interna. Em relação à carga externa, é importante que você monitore duração da sessão, número de repetições, percentual do VO2 max ou de 1 RM. Já em relação à carga interna, pode ser feito um monitoramento por meio de variáveis fisiológicas associadas, como a frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca, razão testosterona, cortisol, lactato. No entanto, todas essas formas têm um alto custo envolvido. Imagine que, para utilizar a frequência cardíaca, você vai precisar desembolsar pelo menos R$ 650, R$ 699 reais em um frequencímetro da Polar. Para utilizar a razão testosterona, cortisol e lactato, será necessário fazer coletas sanguíneas ou salivares e depois ter um laboratório altamente especializado para estar dosando essas medidas. Assim, fica inviável para equipes escolares, corredores de rua, que não têm um poder aquisitivo muito alto. Porém, é possível fazer um monitoramento da carga interna utilizando a abordagem da percepção subjetiva de esforço da sessão. O monitoramento das cargas de treino por meio da abordagem da percepção subjetiva de esforço pode ser utilizado em diversos contextos, desde esportes individuais como corrida de rua, ciclismo, como esportes coletivos como futsal, handball, voleibol, principalmente aquelas suas equipes escolares, bem como para aquele cliente que você tem de personal trainer que faz musculação 3, 4 vezes por semana. Essa abordagem inicialmente foi apresentada por Foster e consiste na utilização da duração da sessão de treino junto à percepção subjetiva de esforço. Pegando um exemplo hipotético, digamos que esse atleta realizou uma sessão com duração de 40 minutos. Após 30 minutos do final da sessão de treino, é perguntado ao atleta como foi a sua sessão de treino e deve ser respondida baseada nessa escala, a CR10 de Borg, modificada por Foster. Assim, o atleta vai escolher inicialmente um descritor, que eu vou pegar aqui como exemplo difícil, e em seguida fazer a classificação, que não necessariamente precisa ser o número inteiro. Pode ser 5, 5.5. É importante também fazer uma ancoragem, indicando para o atleta que 0 representa uma condição de repouso absoluto e 10 representa uma condição de maior esforço físico realizado. Obtendo a duração da sessão e a percepção subjetiva de esforço da sessão, é possível calcular os três indicadores utilizados nessa abordagem, que seria a carga de treinamento, a monotonia das cargas e o treino strength. Para calcular a carga de treinamento, é necessário multiplicar a duração total da sessão
pela percepção subjetiva de esforço. Desta forma, considerando um treino que teve 40 minutos de duração, considerando aquecimento, parte principal e volta à calma, e uma percepção subjetiva de 5, a carga de treinamento para esse dia será de 200 unidades arbitrárias. A monotonia representa a variabilidade das cargas em um período de treino. Normalmente se considera uma semana, iniciando na segunda e indo até domingo. Desta forma, pouca variabilidade está associada a adaptações negativas, com o surgimento de lesões ou doenças infecciosas. Para calcular a monotonia, é necessário a carga total média, ou seja, você vai somar a carga de todos os dias da semana e fazer a média e dividir pelo desvio padrão, que deu nesse exemplo hipotético aqui 1,58. O TS representa o estresse geral a que o atleta foi exposto durante o período. Desta forma, você deve considerar o mesmo período que foi utilizado para o cálculo da monotonia. Assim, o TS vai ser calculado utilizando o somatório das cargas de treino multiplicado pela monotonia. Para esse exemplo hipotético, temos 3.934 unidades arbitrárias de TS. Neste exemplo gráfico aqui, eu represento em cada dia da semana a carga de treino, e aqui eu tenho o somatório das cargas, a monotonia e a tensão de treino, que seria o TS. É importante que você faça essa representação gráfica para ficar mais fácil de visualizar a semana de treino. Além disso, quando há duas sessões de treino no mesmo dia, a carga de treino deve ser calculada separadamente e somada. Temos um exemplo aqui, uma sessão de treino de força, que a percepção foi de 4 e a duração de 45 minutos. Eu faço a multiplicação, vou ter 180. A mesma coisa eu faço no treinamento de velocidade. Somo as duas e vou ter a carga de treino para aquele dia. Além disso, você pode ir guardando semana a semana e fazer também uma representação gráfica dos vários períodos de treinamento numa temporada. Observe também que nos períodos iniciais é onde se encontra as maiores cargas de treinamento e elas são reduzidas à medida que vai chegando perto às competições. Quando utilizar essa abordagem em esportes coletivos, é importante utilizar o tempo que o atleta jogou. Se você for pegar, por exemplo, um dia de jogo, obviamente. E nessa condição, você pode excluir o aquecimento. Por quê? Às vezes o atleta aquece e há uma demora, um atraso muito grande para iniciar o jogo. Às vezes tem, vamos supor, cantar o hino nacional, algo do tipo. Então, exclusivamente em jogos, você pode utilizar apenas o tempo que o atleta jogou, e se for um atleta reserva, aí que você deve utilizar mesmo só aquele tempo que ele atuou e não o tempo, a duração total do evento. Você deve evitar erros relacionados à mensuração do tempo e também da coleta da PSE, evitando fugir dos 30 minutos após a sessão. Você não deve fazer nem antes, para evitar que as cargas finais estejam mais vivas na mente do atleta, induza a colocar percepções subjetivas maiores. Também deve evitar fazer por períodos muito longos após 30 minutos, porque o atleta pode não conseguir recordar com precisão. Quando realizar treinamento de força, há quem utilize o número de repetições em vez de utilizar a duração da sessão. Eu utilizo uma planilha que me ajuda a fazer esses cálculos, para que eu não precise ficar calculando a carga de treino um por um, depois calcular a monotonia, depois calcular o TS. Então, utilizo uma planilha no Excel que basta eu colocar a duração da sessão e a percepção subjetiva, e eu consigo ter um gráfico da semana. Eu posso guardar esse gráfico e também eu costumo ter um gráfico que representa a temporada. Se você tiver interesse nessa planilha, eu vou deixar um link aqui
embaixo na descrição do vídeo e você pode baixá-la gratuitamente. Mas caso ela seja útil, você pode fazer uma doação por meio do Pix que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Essas foram as principais referências que eu utilizei e caso você tenha interesse, pode entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo Instagram que eu posso enviar também gratuitamente para você. Obrigado por ter assistido até aqui. Peço que se gostou, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.